Fala jovem, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai estar falando da ferramenta Checkbox do nosso aplicativo. Você agora já sabe como é que é para configurar e utilizar a ferramenta File Browser. Se você não sabe ainda, dá uma olhadinha no outro vídeo. Mas nessa ferramenta Checkbox você consegue fazer com que o usuário tenha muito mais liberdade de interação, muito mais interatividade com o seu fluxo, porque com a checkbox você consegue fazer com que ao clicar em uma caixinha no aplicativo, o seu usuário consiga já fazer uma série de alterações dentro do seu fluxo, com, por exemplo, a ativação de um container, em que ele já vai fazer uma série de trabalhos ali de processamento de ETL, enfim. E aí você consegue fazer com que o usuário possa ir já marcando diversos checkboxes ali, se você quiser, pode configurar isso. Consegue configurar para que ele faça com esses checkboxes entrem outras opções que sejam ali liberadas ou então bloqueadas por conta do checkbox. Então a gente vai ver hoje um pouco como é que a gente configura esse tipo de coisa, como é que você faz esses aplicativos aí agora não só terem a interatividade do usuário poder colocar o arquivo que ele quer e salvar onde ele quer, mas também possa ter interatividade de mexer em outras coisas do fluxo, como um filtro, mudar uma fórmula, e aí você vai conseguir fazer algumas coisas bem legais, bem interessantes aí com essa opção. Então vamos dar uma olhadinha como é que faz isso, vem comigo. O primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês do checkbox é quando o usuário marcar a opção do checkbox lá no seu aplicativo, essa marcação fazer uma alteração dentro de alguma ferramenta do seu fluxo. No caso, eu vou estar fazendo uma alteração na ferramenta de filtro. Vamos olhar para esse fluxo. Eu estou fazendo um input aqui com a File Browser que a gente já viu no vídeo anterior. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha. E essa aqui é uma base de dados de vários Pokémons de várias gerações que a gente teve, acho que da primeira até a sexta geração. E o usuário vai ter a capacidade de escolher esse arquivo. O que a gente vai fazer na sequência é um filtro. Existe um campo dentro dessa base chamada Legendary, que é para dizer se o Pokémon é lendário ou não, e o status que tem nessa coluna é falso ou verdadeiro. A gente vai fazer com que o usuário possa escolher se ele quer ver apenas os falsos, ou seja, apenas os que não são lendários, ou que ele possa escolher os verdadeiros, ou seja, só os Pokémons que são lendários. A gente vai dar essa opção para o usuário. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer o seu fluxo com o filtro, normalmente. Você vai indicar um status como padrão, no caso aqui eu coloquei o falso, então eu botei aqui o meu filtro sendo lendário igual a falso, esse é o status padrão. E eu vou fazer depois aqui no meu campo de interface, pegar a minha checkbox, arrastar para cá, e colocar a minha action ligada ao checkbox e ligada ao meu filtro. Se você botar o seu checkbox ligado a uma outra ferramenta, desde que essa ferramenta tenha esse símbolo desse raiozinho aqui em cima, você vai ter como fazer algum tipo de alteração na ferramenta. Tá? Como eu falei, eu estou mostrando de exemplo aqui o filtro, mas você pode utilizar em outras ferramentas também. Colocando aqui a ferramenta Checkbox, a primeira coisa que você vai ver é qual o texto que você vai mostrar junto ao checkbox. Então, a opção qual o texto que vai aparecer junto a essa opção ali, para que você indique para o usuário o que aquele checkbox faz. Você vai ter logo abaixo aqui esse default value, que significa que você vai fazer com que esse checkbox, por padrão, já venha marcado para o usuário vai desmarcar ou não. Se você não pressionar ele, vai chegar para o usuário sem estar marcado. E esse collapse group when deselected é porque você consegue fazer com que o seu checkbox ele possa agrupar outras ferramentas de interface dentro do seu aplicativo. A gente vai ver isso em outro exemplo. Então, para esse exemplo aqui, eu vou deixar sem marcar nenhum dos dois e vou colocar aqui só esse texto de Pokémon lendários para o usuário saber a que se refere esse checkbox. Colocando isso, eu vou aqui para a minha action. Na action, você vai escolher o que ele vai alterar na ferramenta. Você sempre vai ter aqui o tipo de action que você vai fazer.
você tem o default, que vai ser o que ele já interpreta que é o que você quer fazer com a ferramenta que você ligou ele. Mas você também tem aí a opção de você modificar por fórmula e modificar diretamente o XML daquela ferramenta. Vamos utilizar o default. E dentro do default você vai ver que ele vai estar assim, vai estar só com o filtro. Você clica aqui nesse botãozinho de mais, ele vai abrindo as opções que você tem. O que a gente vai precisar alterar é dentro dos operandos, qual o valor que vai estar lá no operando. Que a gente não colocou lá que é o lendário igual a falso. Então, quando a gente está falando o igual a falso, a gente está falando que o valor do operando é o falso, que é esse aqui. Se eu quisesse mudar aquele igual para que não fosse igual, fosse alguma outra coisa, tipo, não é nulo, fosse diferente, coisa assim, você ia mudar aqui, no operador, no valor do operador que está aqui como igual. Aqui você poderia mudar qual é o campo que ele vai procurar, no caso é o Legendary, está aqui no Value. Mas a gente vai operar, a gente vai mudar, é o operando que está como false e dar essa opção para o usuário ser false ou true. Como a gente está falando aqui de false ou true, está falando de uma coisa binária aqui, de verdadeiro ou falso, quando você coloca esse update para ser no false, o checkbox já vai entender que você está trocando de falso para true. Então você não precisa se preocupar muito em falar para ele com o que exatamente ele tem que substituir. Se fosse o caso, aí você teria que utilizar o update value with fórmula. Mas como a gente está falando de uma coisa binária, só de verdadeiro ou falso, o default atende. Coloquei aqui o false. E agora, então, quando o usuário receber lá o aplicativo, ele já vai ter essa opçãozinha para mudar o filtro. Após fazer isso, vamos pegar aqui e usar o atalho Ctrl Alt D para você abrir o Interface Designer. E aí você, nessa opção aqui, que é a de configuração, você vai colocar para aparecer o browser, tá? Só para a gente poder ver aí qual vai ser o resultado desse nosso filtro, tá? Se você já tiver com seu fluxo pronto aí e tal, já tiver desenvolvido bastante, você não precisa disso. Isso aqui é só para a gente ver mais ou menos aí como é que ficou esse nosso filtro, tá? Na primeira opção, você consegue configurar a ordem das perguntas que aparecem para o usuário. Tá aqui a pergunta do checkbox, você vê que vai aparecer aqui para ele o checkbox, esse texto do lado, Pokémon lendários, e abaixo vai aparecer para ele escolher qual é o arquivo. Se você clicar selecionando em um desses dois e mexer nessas setas que tem do lado, você vai ver que ele vai mudar a ordem. Quando eu coloquei aqui o escolha o arquivo para cima, repara que ele ficou um pouco mais à frente, porque ele entrou em um grupo que fica abaixo do checkbox. Se eu clicar de novo, ele vai ficar fora desse grupo, tá? A gente vai ver o que esse grupo faz. Mas vamos deixar dessa forma nesse momento. Vai aparecer qual é o arquivo e se o usuário quer Pokémons lendários ou não. Vou fechar aqui, vou dar um run pelo aplicativo. Aparece isso aqui para o usuário. O usuário pode chegar aqui e escolher. O usuário pode chegar aqui e escolher a base do Pokémon e falar que ele quer apenas Pokémons lendários e dar o Finish. Quando ele aperta isso, você vai ver que aqui só tem os lendários. Se eu desmarco aqui e dou um Finish novamente, você vai ver que agora só tem os Pokémons que não são lendários. Agora o exemplo 2. Com o checkbox, você também pode habilitar ou desabilitar containers. E aí, fazendo isso, você consegue fazer com que o seu fluxo possa meio que ser controlado pelo usuário para você conseguir dar a ele a opção do que ele quer que aconteça no fluxo ou não, enquanto você já programou no seu fluxo tudo que ele pode fazer, tá? Aqui eu fiz um fluxo em que o usuário consegue adicionar uma linha de total no final. Então ele tem lá uma base de dados com vários valores, que aqui no caso são de vendas de jogos de cada plataforma. E aí você quer dar ao usuário a opção de, no final dessa base, ter uma linha com o total de cada coluna de valor. Apenas isso. E aí, como é que eu estou fazendo isso? Eu tenho aqui um browser
que está ligando com a minha base, então vai mostrar a base completa, apenas isso, e um container aqui, em que adiciona essa linha e tem um browser no final, que aí você vai ver a base toda com uma linha de total no final. E eu coloco um checkbox ligado a uma action e essa action ligada ao raiozinho aqui do container. E aí você consegue fazer uma action alterando ali o container. Quando você vai ali no checkbox é a mesma coisa, você vai só colocar qual é o texto da checkbox, se você quer que seja default ou não. Quando você vai na action, você vai ver que o default aqui é habilitar ou desabilitar o container. Só fica atento porque às vezes é um pouco complicado, só a questão de que que a lógica aqui é um pouco invertida, tá? Então, quando você habilita, quando você dá um check naquele checkbox, o que você está fazendo é desabilitar o container. E quando você está deixando aquele checkbox sem estar marcado, você está habilitando o container. Eu sei que é um pouco complicado, mas se você ler aqui, ele vai falar exatamente isso, tá? É assim que funciona o checkbox aqui. Então, quando você vai escrever o texto do seu checkbox, sempre pensa nessa lógica ali de que quando a pessoa clicar, na verdade ela está desabilitando aquela parte do fluxo. Então, vamos ver agora como é que funciona esse fluxo. Quando você coloca aqui para rodar com o aplicativo, você tem essa opção. Se eu não clico nada e dou um finish, vai aparecer para mim as duas opções, as duas saídas que eu coloquei ali. Que como eu não marquei para ele ficar sem linha de total, então ele me deu sem a linha de total e com a linha de total aqui. Então, se eu vejo aqui esse browser, eu tenho no final uma linha de total e tenho também aqui a minha outra saída, que é sem a linha de total. Se eu clico nesse checkbox de sem linha de total, quando eu dou o finish, agora eu só tenho uma saída, não mais duas. Eu tenho só aquela minha saída, que é sem a linha de total. Então eu fiz com que o usuário pudesse falar se ele ia querer que essa parte do fluxo aqui rodasse ou não. Nesse caso, eu consegui fazer isso através de uma checkbox, mas também, para você já saber, existem outras formas de fazer isso, como por exemplo o radio button que a gente vai ver em outro vídeo. E para finalizar o terceiro exemplo, a gente vai ver como é que faz para você colocar outras ferramentas dentro de um grupo que vai ser gerenciado pelo checkbox. Que nem a gente viu rapidamente ali no exemplo 1 que dá para fazer. O que eu fiz aqui? Uma entrada e saída direto, sem nada no meio. Peguei uma base com títulos do Netflix e vou sair com eles. E coloquei o que a gente já conhece aqui, que a gente já viu no outro vídeo, que é o File Browser para definir onde que vai sair o meu arquivo. E aí eu quero dar para o usuário a opção de ele poder escolher aonde vai sair o arquivo, ou se ele não escolher, se não quiser escolher, vai sair em um lugar já definido por mim, tá? Eu defini aqui um lugar dentro de uma pasta do meu computador. E aí, o que eu fiz? Fiz a configuração do file browser, eu vou mostrar aqui rapidamente, e coloquei um checkbox que está solto, está ligado com nada. Você não necessariamente precisa ligar o checkbox com alguma coisa. Quando a gente dá o Ctrl Alt D para ir para o Interface Designer, você vai ver aqui que eu deixei agrupado o meu endereço para estar abaixo do meu checkbox. Clicando nele, se eu quisesse, eu posso clicar aqui na seta, ele vai sair dessa hierarquia de estar abaixo. Vai simplesmente ser uma ordem. Agora, quando eu coloco aqui para ir para cima, ele primeiro vai jogar para dentro desse grupo do checkbox. E se por acaso não quiser, se quiser sair para cima novamente, para ficar acima de fato do checkbox, eu botaria de novo aqui a seta e aí ele ficaria acima. Mas eu quero que ele fique dentro do checkbox. Por quê? Eu quero que o usuário informe aqui se ele vai querer salvar o arquivo, vai querer dizer onde salva o arquivo. Se não, ele não precisa informar o endereço. Quando você vê aqui a tela, então, do aplicativo, você vai ver que agora tem uma checkbox aqui perguntando se o usuário quer escolher onde salvar o arquivo ou não. Se ele não apertar e clicar Finish direto, ele já vai salvar aqui no endereço que eu estabeleci.
Se ele quiser escolher aonde salvar, ele clica no checkbox, vai aparecer o file browser que eu já tinha configurado e vou escolher aonde que eu quero salvar. Coloco aqui, vou botar em cima desse arquivo teste. Vai perguntar qual é a cheat, ok. Pronto, quando eu dou o finish, ele vai ir para aquele endereço que eu determinei. E aí, como é que eu fiz isso no file browser? Para que ele pudesse aceitar isso. No file browser, eu deixei aqui a configuração padrão, que a gente já viu. E aqui no meu action, eu disse para ele uma fórmula, tá? Eu pedi para ele fazer um update por fórmula. Falei aqui para ele fazer o update no endereço. E aqui embaixo na fórmula, eu fiz uma pequena lógica para ele que é o seguinte. Eu dei uma condição para ele que é se esse hashtag 1, que hashtag 1 é a entrada do usuário, tá? Ou seja, o que ele escreve lá na barrinha de endereço. Então, se essa entrada for vazia, se estiver empty essa entrada, então ele vai colocar no meu output o que já está no output. Ele vai usar o endereço que eu já defini. Se não estiver vazia, ou seja, se o usuário informar alguma coisa, ele vai colocar o endereço que foi formado pelo usuário. Assim, ele vai conseguir atualizar o meu output de acordo com o que o usuário tiver informado lá, e ele só vai atualizar se o usuário clicar na opção de checkbox que ele deseja salvar o arquivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido interessante para você. Agora o seu aplicativo já consegue aí ter um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de interação para o usuário, e o que vai deixar ele já também muito mais feliz com a interação que ele vai ter, que ele vai conseguir ganhar mais poder com esse aplicativo, sem necessariamente precisar ficar ali vendo aquele fluxo que ele não entende bem. Os nossos vídeos agora para frente vão continuar trazendo mais ferramentas em que a gente vai sempre estar focando aí mais na parte de interface, né, da parte de interação do usuário mesmo com o aplicativo, não muito com o fluxo em si. Tá? Então, alguns vídeos aí, como foi nesse, não vou explicar tanto ali o fluxo, eu vou explicar realmente mais aí a ferramenta para que a gente possa focar nisso. Se você tiver dúvida em relação ao fluxo, você pode dar uma olhadinha aí nos outros vídeos que eu tenho no canal, que bem possível que você consiga tirar alguma dúvida através deles. E se mesmo assim continuar com dúvida, não é o que você precisa ainda, dá um pulo lá na comunidade Alteryx, que você consegue deixar sua dúvida, vai ter muita gente lá olhando para poder tirar essas dúvidas para você, e aí você consegue continuar sua evolução nesse caminho aí do Alteryx. Então, fica aquele abraço, continua aqui acompanhando o canal. Se puder, também dá um pulo lá no Instagram, confere o meu perfil no Instagram, Black Rio Ninja, e continua também acompanhando lá, que tem várias dicas que eu coloco durante a semana para você conseguir também aí continuar seu estudo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar vendo aí, e aquele abraço, tchau!